Assim, o que eu preparei foi o seguinte: uma primeira coisa é como é que eu vim parar aqui, nesse lugar? Como é que eu estou aqui? E aí, o que me move? O que me moveu desde sempre? É a indignação. Eu sou uma pessoa muito indignada desde sempre. As injustiças, elas me emocionam sempre. Eu estou sempre muito indignado. Eu não consigo me conformar com um país tão desigual como o nosso. E também tem a parte de criação. Minha mãe está aqui, a Adriana está aqui. Acho que assim é família mesmo, valores que vêm de berço que a gente traz, que traz para esses momentos. E essa indignação foi me fazendo fazer trilhar os caminhos que eu trilhei. Então, quando eu decidi pelo serviço público, não foi uma opção de carreira, não foi uma opção de tipo onde é que eu vou ganhar mais dinheiro, como é que eu vou ser mais bem-sucedido. Não, foi uma opção tipo onde é que eu posso colocar minha energia para ajudar a combater as injustiças que tanto me indignavam. E no governo, quando eu cheguei em Brasília em 2006 para o governo, assim, a gente estava num momento muito interessante de política pública. A gente tinha um governo, a gente estava iniciando o segundo mandato do governo Lula, estava iniciando o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, no Ministério das Cidades, que foi onde eu tive a minha primeira lotação. E eu, logo de cara, jovem, com 20 e poucos anos, chego lá e estou, de repente, contribuindo com a urbanização de favelas, com políticas públicas que depois a gente visitava e você chegava lá na cidade, lá na favela, e você via que tinha um asfalto, tinha água, tinha luz. Então, isso foi uma coisa muito, muito gratificante para mim. E o tempo foi passando, a gente construiu muita coisa, tive experiência na Prefeitura de São Paulo, no Ministério da Educação, no Ministério do Desenvolvimento Social, e as experiências foram todas muito ricas, mas a partir de 2014, 2015, já começa a ter alguma coisa acontecendo ali. Assim, o governo já estava travado, a gente já não conseguia fazer muita coisa. A gente estava esperando a situação acontecer, até que aconteceu o golpe em 2016, e que, para mim, que estava no Ministério do Desenvolvimento Social, que era o locus da política social do governo, que cuidava do programa Bolsa Família, de um dia para o outro, você tem que começar a explicar para aquelas pessoas que estavam chegando que o programa Bolsa Família era um programa importante, que os pobres que eram beneficiários não eram vagabundos, que o programa era reconhecido. Um PAC, gente falou, a gente tem que parece que voltamos na década de 90. E aí isso emocionalmente foi pegando, foi ficando muito muito difícil. E aí o Marivaldo, a gente começou a retomar o processo de vai Marivaldo, vai Marivaldo, vai Marivaldo, até que um momento ele topou. Falou assim, então bora. Então vamos. E aí a gente está nesse processo de construção da pré-candidatura do Marivaldo para o Senado. A gente optou, o PSOL nos convidou e fomos muito bem acolhidos. Falou, olha, o PSOL é um partido que nós estamos com os mesmos ideais. Elisinha, não atrapalha o roteiro do papai, não, Elis. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ela foi mais rápida aqui. Pois é, eu estava falando improviso, mas aí na hora que sumiu o negócio, o improviso some junto. Ela fez a parte dela. Elis, qual é o seu nome? Não... Isso porque a Malu está dormindo, né? É Elis, viu? Ó, não bota o dedinho. Então, fomos muito bem acolhidos. É o partido que está buscando essa renovação. É o partido que está crescendo muito. Com essa derrocada do PT, ele tem um espaço muito grande para crescer. Então, muito feliz com isso. E aí, bom, mas aí teve toda essa indignação e a pergunta que eu faço desde sempre na minha vida é: o que eu posso fazer nesse momento? Como é que eu contribuo para mudar isso? O que eu posso... Assim, de dentro da máquina, que foi a minha opção antes, quando eu optei por ser serviço público, eu vi que os espaços estavam tolhidos pela grande política. Não estava acontecendo. Eu falei, vamos entrar na disputa política. Assim, é uma coisa... eu digo muito pro Marivaldo, que é assim, pisou na merda, abre os dedos. Vamos de cabeça nessa coisa e vamos junto. Então... E acho que teve também uma coisa que foi perceber o quanto que um Congresso Nacional, quando ele está mancomunado, quando ele está aliado com um governo que não tem compromisso nenhum, a não ser com a sua própria sobrevivência, como é o caso do governo Temer, e formou uma maioria no Congresso perversa, os retrocessos são muito rápidos.
Assim, é inimaginável. Ninguém aqui imaginou que a gente conseguiria retroceder tanto tempo, que a gente que estava construindo as políticas públicas, a gente pensava, não, está estruturado, a gente institucionalizou, não tem como voltar atrás, um monte de coisa. Teve um monte de coisa que realmente não volta atrás. A cisterna que a gente instalou lá no MDS, a cisterna está lá. O Luz para Todos, a luz que chegou na casa da pessoa, essa luz está lá ainda. Mas os processos todos de retrocesso, eles estão muito, muito pesados. Isso reforçou ainda mais a ideia de fazer de entrar. E aí a pergunta que foi, bom, vamos entrar na disputa política, mas como é que a gente reencanta as pessoas? Como é que a gente dialoga com as pessoas? Como é que a gente convence as pessoas que o que a gente defende, que o projeto que a gente coloca, ele é melhor? Porque ele é melhor. Ele é um projeto inclusivo. O projeto que a gente defende, ele é um projeto que cabe todo mundo. Não é um projeto excludente, mas as pessoas elas não estão elas estão desiludidas. E a desilusão faz com que assim coloca todo mundo no mesmo saco, fala, ninguém importa, tanto faz. E se tanto faz, qualquer um tá bom. Aí as pessoas que falam mais absurdos, quanto mais absurdo você fala, mais popular você é. Essa que é a lógica que nós estamos tentando quebrar com essa entrada nesse projeto. E aí, como é que a proposta que eu vou tentar comunicar com a população para reencantar as pessoas? Eu acho que uma primeira coisa é desmistificar a política. Assim, a política é uma coisa de pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum, está aqui minha mulher, minhas filhas estão ali, minha mãe está aqui, minha sogra. É isso, essa é a imagem que eu vou passar. Assim, eu não sou diferente de ninguém nesse quesito. Eu sou, assim, uma pessoa próxima de todo mundo, que está aberta a conversar. E eu acho que é um diálogo importante. Falar assim, olha, são pessoas comuns que estão defendendo ideias, não é gente de outro mundo. E as coisas que acontecem são frutos de decisões. Elas não brotam, elas não são automáticas, elas não são... E aí eu acho que tem uma outra coisa que eu prezo muito, que é a questão de uma comunicação não violenta. De tentar fazer um diálogo respeitoso, mesmo com quem não concorda com a gente. Porque se a gente não conseguir ampliar, se a gente não conseguir convencer mais gente do que a gente está fazendo, a gente não vai a lugar nenhum. Nós não vamos sair do lugar. Por quê? Porque você precisa formar uma maioria, você precisa formar um consenso na sociedade de que existe um caminho diferente de um outro caminho. Então, essa é uma tentativa que eu vou tentar sempre colocar com respeito. Assim, e você não ser violento não quer dizer que não tem lado, sempre tive, sei quem que eu defendo, sei as propostas que eu coloco. E uma outra coisa também que eu acho que pode contribuir para esse reencantamento, eu acho que é trabalhar com solidariedade. Sabe, a gente tem que ser mais coração aberto, a gente tem que falar assim, olha, nós estamos juntos por um projeto, nós estamos juntos por um ideal, e eu não sou o único representante desse ideal. Assim, tem muita gente que representa. Aqui temos vários representantes desses mesmos ideais. Então, nesse quesito, eu me comprometo, eu vou defender o voto em mulher, eu defendo um voto em negros, eu vou defender o voto em LGBT, eu vou defender o voto de todo mundo, de pessoas progressistas porque assim, eu estou numa ideia de que a gente precisa ampliar. A gente precisa formar novamente uma maioria para a gente voltar a avançar. Deixa eu voltar aqui. E aí eu acho que um outro, que eu já estou falando um pouco, eu acho que a política ela tem que ter um propósito. Assim, ninguém entra na política, pelo menos eu não entro na política pela política. Assim, eu tenho a política como um instrumento para fazer alguma mudança na sociedade. E o que sempre me indignou foram as desigualdades do Brasil. Eu acho que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Assim, é uma desigualdade tão grande que assim, a gente não é nem desigual, a gente é segregado. É assim, uma segregação. Existem duas sociedades divididas que não se falam e que está começando a se odiar, o que é um problema. E o Estado cumprindo um papel nesse ódio, de executar o ódio de uma classe sobre a outra. Então, eu acho que... nesse ideal de redução de desigualdade que entram as minhas pautas prioritárias. Eu defendo a prioridade absoluta à primeira infância, porque ele é um instrumento muito efetivo, estudado, conhecido, de combate à desigualdade. Assim, são nos primeiros 3 anos de vida. Fala aí, Alice. Fala oi. Oi? Fala.
por falar em primeira infância, já estou citando aqui assim, é porque nesse período da vida, então a gente precisa realmente pensar políticas inovadoras, e política envolve financiamento. Então a gente tem que criar as formas de financiar isso. Então acho que e educação, que é uma outra pauta prioritária, que também o desafio que eu penso para um parlamentar assim, nesse momento nós estamos numa votação da escola sem partido. Então, a gente tem uma coisa lá no Congresso que, assim, quando eu estava no governo, a gente sempre fazia essa análise, né? A gente vai pensar um projeto de lei, a gente vai mandar para o Congresso, nossa, mas vai chegar lá no Congresso, esses caras vão fazer tanta barbaridade com esse projeto, que é melhor nem mandar, vamos tentar fazer de um outro jeito. E é isso, quando o Congresso Nacional resolve botar o dedo na educação, em geral, é para prejudicar. Tem sido assim. Nós estamos votando em escola sem partido, você tem uma série de desonerações fiscais que impactam diretamente na capacidade de financiamento da educação. O Moreno está aqui para falar muito melhor do que eu. Então, acho que a defesa de um parlamentar lá, nessas pautas, acho que é conseguir garantir os recursos para financiar essas políticas públicas. Assim, o que eu tenho, nos de casa em casa que a gente tem ido, eu estou tentando buscar uma linguagem. Como é que eu comunico essas coisas com as pessoas, para elas entenderem do que nós estamos falando e aonde é que a gente está entrando? Eu falo assim, olha, o Congresso, o Parlamento, o Senado e os deputados federais, eles distribuem dinheiro. Simples assim. Como é que eles distribuem dinheiro? Eles decidem quem que paga o imposto, eles decidem como é que você gasta o imposto. A gente tem que atuar nessas duas pontas. Então, para reduzir desigualdade, que é a pauta que eu coloco, a gente tem que mexer na tributação. Não tem como. O Guilherme Boulos, que é o pré-candidato a presidente pelo PSOL, ele tem falado muito disso. A gente tem que taxar mais os ricos e taxar menos os pobres. É uma ideia simples e já tem algumas coisas que dariam para fazer de imediato. Um exemplo, aqui em Brasília, o imposto sobre herança, aqui em Brasília, ele é de 6%. Assim, a lei diz que pode até 8%. Então, Brasília sequer chega no máximo que a lei brasileira permite. Ele cobra 6%. E 8%, que é o que a lei permite, ele é o menor do mundo, praticamente. Assim, nenhum país do mundo. Então, nós vamos... Pronto. Fala. Fala mais alto agora. Mamá? Mama. Então, acho que uma das minhas grandes pautas também, acho que a gente tem que mexer em privilégios. Então, no Brasil, você tem pessoas que não pagam imposto, você tem alguns privilégios que eles são mais simbólicos do que efetivos. Então, imposto sobre jatinho, imposto sobre iate, isso vai resolver o problema fiscal do Brasil? Não vai. Mas é muito simbólico. É muito simbólico. É importante. O Fusquinha paga IPVA. Por que o dono do iate não paga? E nós estamos numa cidade em que tem a cidade não litorânea, é a maior frota do Brasil. É São Paulo, Rio e Brasília. Como é que a gente não tem como. Não tem como você explicar isso sob nenhuma ótica. Então, acho que a gente tem que fazer tributação sobre lucro e dividendo, que aí é uma discussão mais complexa, tudo que esse sim, ele tem impactos grandes. Então, eu acho que a gente tem algumas pautas para defender numa candidatura, que a gente tem que pensar numa linguagem de como é que a gente comunica para as pessoas entenderem que isso importa para a vida delas sim, que teve um outro de casa em casa que a gente foi lá no Paranoá, que eu peguei os dados da escola que fica do lado da casa lá. E aí a gente estava conversando sobre educação, e aí, em geral, a avaliação, o que eu tenho percebido, a avaliação das pessoas da educação é que a educação do DF é boa. Porque o menino vai lá, tem o professor, tem a carteira, tem a comida, tem o uniforme, tem o transporte, falha em alguns lugares, mas, em geral, assim, isso está funcionando. Mas você olha os dados, você tem lá na quarta série daquela escola que estava lá, 40% das crianças não sabiam ler no quinto ano. Então, essa escola não está boa. Não está boa. O cara ficou 5 anos na escola para nada, para nada não, mas não conseguia aprender o que estava esperado ali. Então, acho que são essas coisas que a gente tem que atacar. E aí acho que a gente tem a mensagem um pouco, já que a gente quer passar na campanha, que o Marivaldo também, e os outros companheiros, assim, acho que ela está um pouco clara, assim, o que a gente quer passar. Agora, o desafio que a gente tem é como é que a gente chega nas pessoas.
Como é que a gente chega nas pessoas, dadas essas restrições? Os grandes partidos, eles têm horário de TV para se fazer conhecido, eles têm uma grana pesada para a rua, para contratar pessoas para ficar entregando panfleto, cavalete e etc. E a gente não vai ter isso. A gente está fazendo um esforço muito grande de uma vaquinha na campanha do Marivaldo, que já é muito bem sucedida, reconhecida já nacionalmente, ela já do legislativo é a maior. Inclusive, o esforço da minha arrecadação também está todo para ele, então a doação que a gente fizer é na campanha do Marivaldo, que nós estamos juntos nessa. Só que, mesmo que a gente conseguir a meta que a gente colocou, de R$500 mil, a gente vai estar investindo 1/4 dos outros candidatos, que vão ter R$2 milhões para investir nisso. Assim, mas com R$500 mil a gente faz uma campanha competitiva, uma campanha que aparece na cidade, que a gente tem um material audiovisual bem feito, que a gente consegue fazer esse diálogo. Mas, ainda assim, é uma luta muito desigual, mesmo se a gente atingir todas as metas dos nossos sonhos, que não é uma coisa muito fácil. Então, acho que, nesse momento, acho que é que entra a colaboração de cada um. Acho que é a hora que a gente... como é que a gente pode, cada um de nós, fazer um pouquinho para a gente fazer com que essa mensagem chegue? Acho que uma primeira coisa que ajuda muito é o engajamento digital. Então, é compartilhar o que a gente está dizendo, é curtir, é comentar, gerar engajamento, esse tipo de coisa. A gente não consegue medir ainda como é que vai ser o impacto disso eleitoralmente. Eu acho que, pensando na minha cabeça de gestor que fica querendo achar evidência em tudo, não temos clareza, mas vai estar inundado e vai ter que todo mundo fazer, e é um instrumento que a gente tem para chegar. O vídeo um dos vídeos do Valdo, do Melanina, a gente conseguiu alcançar 100 mil pessoas. Não conseguiríamos de outra forma. Então, acho que é uma coisa importante. Eu acho que a outra coisa é a parte de doação mesmo, né? Então, vamos reservar um pouquinho, caiu o 13º agora, a primeira parcela, vamos reservar um pouquinho do dinheiro para financiar a democracia, para financiar esses projetos que estão querendo se colocar aí para transformar a realidade. E aí eu acho que, quando começar a campanha mesmo, a gente precisa organizar panfletagem com voluntário, a gente vai precisar pensar nisso. E a gente está... E organizar reuniões. Então, se vocês tiverem qualquer grupo de pessoas que queira conversar, chama a gente que a gente vai. A gente como a gente é bem legal, assim, a gente é divertido, a gente faz uma piadinha. Se quiser que leve a criança, a gente negocia para ver se leva. A gente faz um servicinho completo aí acho que é isso, a gente está querendo fazer uma coisa alegre, sabe? A política não tem que ser um negócio carregado, um negócio pesado, tem que ser uma coisa festiva. As pessoas têm que querer fazer parte daquilo ali. Falar assim, nossa, olha que pessoal bacana que está querendo transformar, que está botando a cara num banner. Aí, quando a ficha da minha candidatura caiu, quando eu vi esse banner, eu falei, caramba, bicho, agora vai passar pessoas ali que eu nunca vi na vida, vão olhar e vão falar, quem que é esse cara aí? Em algum momento, eu vou estar em algum lugar e falar assim, eu vi seu banner lá. É isso, é uma mudança que eu vou começar a sentir agora. O Valdo já é meio celebridade, você anda com ele no samba, já é um... Você dá 5 passos, já para alguém, tô contigo, hein, tô aí. E aí eu acho que um projeto que é importante, que a gente está começando agora, são as Casas da Virada. A gente está querendo montar uma estrutura em que cada casa de pessoas interessadas vire um mini comitê das candidaturas progressistas. Então, é nessa daí que a gente já abre, não é uma coisa para ser fechada no Marivaldo, no Rogério. É para ser aberto mesmo. A gente está aqui para defender causas. Se você tiver um candidato seu que você quer apoiar, não, assim, eu acho que a gente tem que dar força para esse tipo de coisa, porque o que a gente precisa... eu estou aqui muito para, assim, combater o Fraga, sabe? Assim, para mim, a personificação do cara que eu falo assim, quando eu acordo, falando, quem que eu vou bater hoje? É nesse cara, que era a encarnação do Bolsonaro aqui em Brasília, né? Porque, assim, o que esse pessoal prega é a aniquilação, é a total falta de harmonia entre as pessoas, e é na covardia de botar o Estado para fazer isso, sabe? Assim, não é... Assim, você botar o aparato do Estado, você botar a polícia, você botar... para fazer uma repressão sobre uma população vulnerável. Então, acho que nesse projeto que a gente fez um questionário, inclusive, quem não respondeu, o Lucas, que também está abrindo para
as inscrições também está fazendo um cadastro, que eu acho que aí a gente vai ter a gente pode ter um mapa de casas no DF em que as pessoas que querem apoiar, onde é que eu consigo um adesivo, onde é que eu consigo um santinho, naquela quadra ali tem. E aí a gente coloca as pessoas em contato, combinam, e eu acho que é um jeito que a gente de inovar, de tentar como é que a gente faz a distribuição do material. Porque produzir o material, acho que a gente até vai conseguir. Agora, o grande desafio mesmo é como é que você coloca na rua. Precisa de pessoas mesmo, não tem muito como fugir disso. Então é isso, eu queria agradecer muito realmente a presença de cada um. O Lucas já coletou as inscrições, não sei se já temos inscritos. E eu queria ouvir vocês, assim, como é que a gente reencanta mesmo a política, como é que a gente faz, assim, vocês também estão, cada um de nós aqui está sempre conversando com outras pessoas, sentindo, assim, acho que tem uma coisa que é sentir mesmo aquela coisa que você falou para aquela pessoa que ali bateu. Se a gente souber começar, isso aqui é uma coisa boa de se falar que dá resultado, acho que é também um retorno interessante para a gente. E muito obrigado. Estou com a garganta seca aqui já. Quem que está de inscrito?